Bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai estar falando aí sobre Vibe Testing. Ora, olha só que interessante, né? A gente tem aí o Vibe Coding, né? Que é um termo aí que ganhou bastante popularidade nas últimas semanas, nos últimos meses. Que basicamente o que é o Vibe Coding, né? É a gente programar, né? Principalmente desenvolvedores, né? Eles programarem através da inteligência artificial. Em que sentido? Por exemplo, o programador, o desenvolvedor, ele não necessariamente precisa mais saber o que ele está fazendo. Ele simplesmente envia um código, né, uma instrução em linguagem natural para a inteligência artificial. Né? Vamos usar aqui o chat GPT como exemplo nesse caso, né, que fica mais simples. Envia uma instrução para o chat GPT e ele acaba retornando aí um código, ok? E ele tem que fazer esse código funcionar, ok? Porém, uma coisa, né, que está por trás disso é que o desenvolvedor ele não necessariamente ele precisa ter tanto conhecimento do porquê ele está fazendo aquilo. Ele simplesmente pediu e ele está confiando 100% na inteligência artificial que aquilo está certo, ok? Porém, se a gente for um pouco mais longe, né, a gente consegue entender que as LLMs, né, os grandes modelos de linguagem, né, eles foram treinados, ok, com informações que estão na internet, enfim, vários locais. Então, pelo menos por enquanto, ok, eles não de fato sabem pensar como nós, ok? Eles simplesmente eles geram um código com base no que já existe, ok? Então, né, a gente pode aqui pensar em muito código que está muito mal escrito, sem padrão, enfim, né? Então, esses códigos gerados, muitas vezes, eles acabam não sendo os ideais, ok? Então, é dever do programador saber tratar isso, saber entender esse código e aí sim utilizar a IA como um auxílio, como eventualmente tirar alguma dúvida, pedir para explicar algum código, ok? Só que o programador precisa conhecer. Mas, né, esse é só o contexto do Vibe Coding, ok? O meu foco aqui é no Vibe Testing, que ele vai seguir essa mesma linha, ok? E aqui a gente tem aí dois grandes mundos, como eu sempre falo, né? A gente tem automação de testes e testes manuais, ok? Ou, né, aqui tem várias coisas relacionadas, né? Processos, testes humanos, né, que eu gosto de utilizar esse termo, ok? Várias pessoas aí, referência na área, também gostam de utilizar esse termo, ok? Que são os testes manuais, ok? E várias outras coisas que são majoritariamente executadas de forma manual, ok? Então, o que acontece? O que pode estar acontecendo hoje, ok? Tem uma tarefa, por exemplo, ok? Tem um sistema sendo desenvolvido e a gente acaba pedindo para o chat GPT gerar ideias de teste, gerar processos de teste, gerar boas práticas, gerar padrões, ok? E tudo isso é um tanto perigoso no caso do testador, enfim, do analista de teste, que o engineer, enfim, no caso dele não saber o que ele está fazendo, de ele não se preocupar em saber o que o sistema faz, ok? Porque hoje tem muito essa linha de, eu não preciso aprender isso, a IA vai dar a resposta para mim. Isso é muito, mas muito perigoso, porque a IA serve como uma pessoa que está te auxiliando. Ela vai dar algumas ideias, ela pode gerar um código base, ok? Porém, você é o principal responsável por garantir um software de qualidade no final das contas. Ok? Então, você tem que pensar de forma crítica, você é o único que conhece todo o contexto do sistema. Pelo menos hoje, né, ChatGPT, enfim, eles ainda não têm essa capacidade de conhecer o sistema como um todo. Mesmo a gente passando muito contexto para ele, passar as informações que têm que ser passadas, ele ainda não tem essa capacidade. Então depende da gente, ok? Então
A ideia, né, de que já vi muito acontecer, tá? A ideia de que os testadores não precisam mais conhecer sobre teoria, sobre processos, sobre automação é muito errada e, né, um possível efeito colateral isso são sistemas sendo liberados, indo para a produção com uma qualidade aí muito duvidosa, ok? Porque simplesmente eles estão sendo testados considerando aí o que o ChatGPT falou que deve ser testado. Isso é muito perigoso. O testador ele tem um papel imprescindível, super importante aqui nesse contexto. Então ele tem que ser crítico, ele tem que. O principal ponto aqui, ele precisa saber o que ele está fazendo, ok? Isso já é meio caminho andado. Aí, tendo essa consciência, ele vai conseguir questionar, ele vai conseguir aí refinar, ok, as respostas dadas pelo chat GPT, ok? E por que, né, a gente fala tanto, né, inteligência artificial, né, uma questão que pode surgir, pô, então não vamos mais usar. Só que eu vejo que é um caminho sem volta. Muitas empresas também veem que é um caminho sem volta. E na minha opinião, sim, a IA ela ajuda muito em várias questões. Porém, a gente precisa saber o contexto. A gente precisa saber o que está fazendo. A gente precisa saber, a gente precisa questionar as respostas do chat GPT, ok? E para automação de testes é a mesma coisa, ok? Serve muito para aquilo que eu comentei no início do vídeo sobre codificação, ok? Então, todo o código, né, que o ChatGPT acaba gerando é com base em código que ele foi treinado, ok? E esse código ele pode ser muito ruim, ok? Então, a gente precisa sim revisar esse código, a gente precisa adaptar esse código, a gente precisa implementar boas práticas nesse código e não simplesmente usar o código gerado e fazer funcionar, entre aspas. Ok? A gente precisa saber o que a gente está fazendo. Ok? Então, meu recado final, né? Utilizem com responsabilidade. A IA, sim, ela gera mais produtividade, ela ajuda, ela me ajuda, ok? Ela consegue dar respostas interessantes, ela consegue explicar aí um código mais complexo, porém, você precisa saber aí a teoria, você precisa saber padrões de código de automação de testes, você precisa saber como montar uma boa estrutura, como montar um código que faça sentido, enfim. Ok? E isso serve também para a questão dos testes manuais. Ok? A gente precisa saber a teoria, a gente precisa saber as técnicas, a gente precisa saber o contexto do sistema, das tarefas sendo entregues, do contexto de negócio e aplicar isso no nosso dia a dia. Aí sim, a gente utilizando o nosso conhecimento, utilizando as práticas que a gente conhece, que a gente aprendeu, que a gente sabe aplicar, junto com a inteligência artificial, aí sim a gente consegue aí, com certeza, ter ótimos resultados. Beleza? Então, mercado final, né? Muito cuidado com vibe testing. Não teste apenas o que o ChatGPT fala, não automatize, não faça funcionar apenas o código que o ChatGPT gera. Questione, entenda o porquê das coisas. Beleza? Então seria isso, um vídeo um pouco mais filosófico, vamos dizer assim. Ok, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.